Nós estamos estudando o livro do Leroy Eims com essas lições. Cada capítulo do livro está sendo transformado em uma lição da nossa escola bíblica discipuladora. Então já vimos a necessidade de fazer discípulos, já vimos exemplos bíblicos de treinamento no discipulado e hoje veremos fazendo discípulos na igreja primitiva, como que os primeiros cristãos faziam discípulos. Vamos aprender ali com eles os princípios, tá bom? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa se lembrar desse detalhe, de que nós não devemos ir para a Bíblia em busca de metodologias. A gente não deve ir para a Bíblia em busca de ferramentas, porque a Bíblia tem no mínimo 2.000 anos que foi escrita. Alguns textos, 3.500 anos que foram escritos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Como a Bíblia retrata o mundo no tempo em que ela foi escrita, se a gente for para a Bíblia em busca das metodologias, o método é o meio pelo qual a gente faz o que faz. Então, por exemplo, ninguém na Bíblia usou o microfone. Nenhuma igreja da Bíblia tinha caixa de som ou projetores desse tipo aqui. Então, se eu vou para a Bíblia em busca dos métodos para replicá-los hoje em dia, eu corro um grande risco de me tornar obsoleto e irrelevante. De forma que é lógico que não tinha microfone nem projetor na igreja primitiva, porque essas tecnologias ainda não tinham sido desenvolvidas. E mesmo se tivesse, também não teria, devido à perseguição dos primeiros séculos. Nenhum cristão poderia dizer que era cristão, quanto mais pregar e falar da Bíblia de portas abertas usando microfone e alto-falantes. Então, esse é o nosso desafio. Ir para a Bíblia, que é um livro antigo, porém traz verdades que são eternas, princípios que são imutáveis. Então, o nosso desafio, ao usar a Bíblia como padrão, e nós, batistas, temos esse princípio, a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas quando a gente diz que a Bíblia é a regra de fé, nós estamos dizendo que ela é a referência da nossa doutrina. A gente não pode estabelecer na doutrina algo que vá contra o que já está estabelecido na Bíblia. Então, se a Bíblia é clara em dizer que não devemos roubar, então não tem como a gente estabelecer uma doutrina que contrarie essa orientação explícita da Bíblia. Agora, quando se trata dos métodos, das ferramentas, como os primeiros cristãos faziam a igreja, a gente então pode extrair de lá os princípios e fazer com o método que nós temos hoje, que é o mais eficiente. Porque qual é o melhor método de fazer as coisas? Aquele que mais funciona, aquele que dá mais resultado. Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Não existe um método mais sagrado que o outro. Percebe? O projetor aqui, Data Show. A gente vai trocar e vai colocar um telão de LED. Ou a gente vai, por ausência do Data Show, vai voltar a usar as transparências. Ou então eu vou colocar uma lousa aqui e vou escrever na lousa as coisas. Cada uma dessas coisas são métodos. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: eu preciso que os alunos da escola bíblica possam ver
o que eu estou falando, para ajudar na absorção do conteúdo. Então a pergunta que a gente faz é: qual é o melhor método? Qual é a melhor maneira dos alunos verem o que eu estou falando? Hoje, o que nós temos é o Data Show. O Data Show não é o melhor método do nosso tempo. Já temos novas tecnologias, mas é o melhor que nós temos. Então, nós temos condição, no momento, de ter o projetor Data Show. Então, se não tivesse, poderíamos usar um outro método. Percebe, irmãos? Por exemplo, quando Paulo chegava numa cidade, nas suas viagens missionárias, a primeira coisa que ele fazia era ir numa sinagoga. Por que que Paulo ia na sinagoga? Porque Paulo era judeu, porque Paulo era fariseu, porque Paulo foi aluno de Gamaliel, porque Paulo sabia a lei de cor. Então, numa sinagoga, Paulo se sentia em casa. Ele dominava o conteúdo, o formato, a cultura, tudo o que acontecia numa sinagoga, Paulo dominava, não era nada novidade. Então, quando ele pedia a palavra e começava a falar da lei de Moisés, ele falava como quem realmente conhecia profundamente. Isso chamava a atenção de quem estava na sinagoga. Paulo aproveitava essa atenção e inseria o evangelho. Alguns criam, os que criam ele já ia discipulando para plantar uma igreja. Os que não criam, às vezes brigava com ele, tacava pedra nele, queria matar ele, acontecia de tudo. Então, qual era o método de evangelismo de Paulo? Ir na sinagoga e ganhar primeiro os judeus. Depois, ele convivendo na cidade, ele ia ganhando outras pessoas. Imagine se a gente pegar, olhar e falar: olha, então o jeito certo de fazer evangelismo é ir na sinagoga primeiro. Deu para entender? Vamos fazer um evangelismo lá na cidade de... Fala aí uma cidade que não tem igreja batista. Dois Córregos, lá perto de Jaú, de Bauru, mas acho que lá tem igreja, não sei. Mas é pequena, se tem é pequena. Nós vamos lá em Dois Córregos fazer um evangelismo. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer quando descer do ônibus? Vamos numa sinagoga. Porque Paulo ia na sinagoga. Então o que é o certo? Tem que ir na sinagoga também. Só que não tem sinagoga em Dois Córregos. Aí a gente, não tem sinagoga. Gente, desculpa, então não dá para fazer evangelismo. Vamos entrar no ônibus e voltar para casa. Porque o método de Paulo era a sinagoga, então toda vez que vai evangelizar, tem que ir na sinagoga. Eu estou usando esse exemplo assim, bem gritante, para você perceber que às vezes a gente está usando a Bíblia para nos orientar nos métodos. E não é essa a função da Bíblia. A função da Bíblia é nos orientar nos princípios. Qual é o princípio que Paulo está mostrando? Eu devo ir primeiro no lugar em que eu tenho mais abertura. Eu sou judeu, fariseu, fui aluno de Gamaliel, eu era do Sinédrio. Então, quando eu chego numa sinagoga, eu tenho mais a abertura, eu tenho mais atenção, eu domino melhor a linguagem de dentro da sinagoga. No meu caso, se eu quiser aplicar o princípio de Paulo, quando eu chegar em Dois Córregos, onde eu tenho que ir? Numa quadra de basquete ou numa pista de skate. Porque numa quadra de basquete ou numa pista de skate, eu me sinto em casa, eu domino o conteúdo, eu tenho assunto para conversar. E não tem como evangelizar sem conversar. Então é melhor eu evangelizar com quem eu tenho mais assunto. Deu para entender? Paulo ia na sinagoga. Esse era o método dele. Eu não preciso pegar o método e replicar integralmente. Então eu tenho que ir na sinagoga. Não. Qual é o princípio que Paulo está mostrando? Primeiro você vai no lugar onde você tem mais relevância. Eu, como judeu, fariseu, membro do Sinédrio, o lugar que eu tenho mais relevância é numa sinagoga.
Então é lá que eu vou. No meu caso, basquete e skate. A pergunta que você precisa fazer é: onde eu deveria ir? Qual é o assunto que eu domino? Qual é a conversa que eu gosto? Ah, pastor, eu gosto de futebol. Então procura uns homens aí que gostam de futebol e vai conversar de futebol, e aí você prega o evangelho. Ah, pastor, eu gosto de cozinhar. Então procura uma turma aí que gosta de cozinhar. Ah, eu gosto de andar de bicicleta. Então vai na turma do pedal e vai conversando sobre bicicleta e prega o evangelho. Eu, na turma do pedal, eu não tenho assunto nenhum, não entendo nada de bicicleta. Aí eu vou ficar, tá quente, né? Será que vai chover? Esses dias choveu muito, né? Estragou o telhado. Sem assunto, como é que prega? Você não consegue botar Jesus no meio de um assunto que não existe. Ok? Então nós vamos olhar para a Bíblia sempre. Sempre. A Bíblia é o nosso padrão, a referência, é a regra, é a Bíblia. Porém, a gente extrai da Bíblia os princípios, não os métodos. Então nós temos que essa necessidade. O autor coloca a multiplicação de discípulos como uma necessidade vital para a igreja. Já expliquei, vou repetir, estou fazendo um breve resumo até a gente chegar na aula de número 3. Qual é a diferença de fazer discípulo e multiplicar discípulo? Quando você ganha alguém, quando você ensina a Bíblia, a vida cristã, caminha com aquela pessoa e ela se torna discípulo de Cristo e vive a vida inteira como crente, morre como crente, você fez discípulo. Excelente. O autor está dizendo que a gente precisa dar um passo além. Então, quando eu faço um discípulo, caminho com ele, ensino Bíblia, ensino a vida, ensino o que eu sei e aprendo com o que ele sabe. E aí eu dou a ele ferramentas, métodos e orientações para que ele faça com o outro o que eu fiz com ele. Aí quando ele fizer um discípulo, eu multipliquei discípulo. Então quando eu faço com uma pessoa, eu estou fazendo, tá certo. O autor está dizendo, mas a gente pode ir além de fazer. A gente pode dar a condição do outro fazer. Aí a gente está multiplicando. Ok? Então, multiplicar discípulos é o que Jesus fez. Todos aqueles, exceto Judas, morreram crente. Aliás, a gente não pode nem afirmar também que o Judas não morreu crente, né? Enfim. Não tem como saber o julgamento de Deus, né? Mas o Pedro, né, o Tiago, o João, a turma toda morreu crente. Mas se eles tivessem morrido crente, foram para o céu, e não tivessem replicado aquilo com mais ninguém, a igreja acabaria neles. Jesus teria feito discípulos, mas a igreja sumiria. Como Jesus sabe que para a igreja crescer e existir, aqueles 12 precisavam fazer com outros, então Jesus deu a eles a condição de fazer com os outros. Vai, prega, faz discípulo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então Jesus, dando àqueles homens a condição de fazer com outros, Jesus multiplicou discípulos. E olha só, daqueles 12, hoje somos milhões, milhões e milhões de discípulos. Porque Jesus não somente fez, ele multiplicou. E nós fazemos parte dessa multiplicação, que vem acontecendo há 2000 anos, até que chegou na gente. Então, a gente olhar para a Escritura e ver que o autor usa várias vezes a expressão multiplicar, multiplicava, multiplicava. Então não é só fazer de um em um, é multiplicar, é dar a condição do um de fazer com o outro. E aí já são, né, eu com o que eu fiz com mais o outro já são 3. Mas enquanto ele está fazendo com o outro, eu já estou fazendo com o outro. Então agora nós já somos 4. E o outro fazendo com o outro, aí já somos, e aí você vai multiplicando. Então, o autor começa contando a experiência dele.
esse negócio de fazer discípulo na vida dele começou porque ele, após se converter, queria ser discipulado. Ó, eu quero que alguém me ensine a Bíblia, me ensine as coisas da igreja, me ensine como é que funciona, como é que é o reino de Deus, como é que eu posso servir a Deus na faculdade, no time de futebol. E aí ele procurou na igreja e não tinha ninguém para essa tarefa. Aí ele falou, não tem ninguém para me ensinar as coisas aqui? Não, você vem no culto e o que o pastor falar, você aprende. Aí ele falou, mas eu não estou entendendo muita coisa que o pastor está falando, eu estou começando agora. Não tem ninguém para me ensinar o básico? Não tem. Sabe o que é gritante quando eu leio isso nesse livro? É que isso aconteceu na década de 50. 75 anos atrás. E 75 anos depois, infelizmente, essa ainda tem sido a nossa realidade. Não tem pessoas designadas, preparadas, capacitadas, prontas para pegar quem converteu, caminhar com ele, ensinando todo o básico, o intermediário e depois o avançado. A gente continua não tendo essas pessoas. A gente tem gente para organizar eventos. Para organizar as coisas que vão acontecer, para comprar, para fazer, para carregar as coisas, para estar ali naquele horário, naquele negócio e fazer o evento acontecer. E aí a gente percebe que liderança para a igreja brasileira acabou se tornando líderes de eventos, não líderes de pessoas. A gente é eleito para ser líder de alguma coisa, e se alguém nos perguntar, você é líder de casais? Sou. E o que você faz como líder de casais? Eu organizo as noites de casais, os encontros de casais, o retiro de casais, o congresso de casais. Eu organizo as coisas dos casais. É evento. Qual deveria ser a resposta? Não, eu cuido dos casais, eu pastoreio os casais, eu discipulo os casais. Tudo que os casais precisam é comigo que eles falam. E de vez em quando a gente também faz uns eventos. Conselheiro nesse sentido de dar conselhos, né? Sim. A questão é, quando Jesus fez os primeiros discípulos, ele estava focando em eventos ou ele estava focando em 12 pessoas? Essa é a verdade que a gente precisa se escandalizar com ela. Jesus não chamou ninguém para um evento. Ei, você está pescando aí? Eu estou indo lá para Jerusalém no culto. Você não quer ir no culto comigo? Não, mas eu estou aqui lavando as redes. Larga essas redes para lá, vamos no culto comigo, depois você volta e continua pescando. Foi isso que Jesus fez? Ele falou, larga as redes e vamos embora. Para onde? Comigo. Vem comigo. Mas qual é o nosso problema? A gente se diz cristão, mas vive totalmente diferente do exemplo de Cristo. A verdade é que a igreja se tornou uma grande produtora de eventos. A gente é excelente em organizar evento. Excelente. Aliás, qualquer crente que já liderou qualquer coisa na igreja poderia trabalhar numa produtora de eventos e ia dar aula. Porque enquanto a empresa que produz eventos organiza lá 5, 6 eventos no ano, a gente organiza evento toda semana. A gente sabe muito organizar eventos. A comida, as mesas, as cadeiras, quanta comida que vai dar. A gente não tem dificuldade com os eventos. Faltou comida, tem um monte de gente sem comer, o que a gente faz? Não acontece isso com a gente, sobra. Sempre sobra. Tem aí o milagre da multiplicação, ok, mas, Então, queridos, olha essa verdade que esse cara está dizendo
há 75 anos atrás. Eu converti e não tinha ninguém para cuidar de mim. A única coisa que me orientaram foi: venha nos eventos. Quarta-feira, 7h30, domingo, 9 horas ou 18 horas. Venha nos eventos e está tudo resolvido. Só que não está, né, irmão? A gente está indo em eventos há muitos anos e a gente está vendo que não está resolvendo. A gente não está aprendendo como devia, a gente não está reproduzindo como devia, a gente não está multiplicando como devia, a gente está frequentando eventos. E igreja não é isso. Aí o pastor ligou para ele, ele vai contando, né? Como que ele se virou. Aí ele, procurando por conta própria, achou esse Walton Scott, que foi o cara que começou a ensinar o básico para ele. Ele começou a pegar o básico que o Walton ensinava para ele e começou a levar para os amigos da faculdade. E assim começou todo o processo. Então, ele, vai contando por que é necessário multiplicar discípulos. Porque eu converti e não tinha ninguém para me discipular. Exemplos bíblicos. Então, nós vimos a diferença entre multidão e discípulos. Jesus pregava para as multidões, mas quando ele ia ensinar, ele sentava com os 12. Então, nós temos sim a opção, a oportunidade de falar para multidões. Mas não podemos confundir. Falar para a multidão é uma coisa, fazer discípulo é outra coisa. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque não é eficiente. Como que a gente sabe que não é eficiente? A gente está frequentando esse negócio tem 40 anos e a gente ainda não sabe. Se fizer 3 perguntas básicas, a gente fica em pânico e não sabe responder. Entendeu? Então, tem que falar para a multidão. Jesus também falava. Mas tem que fazer discípulo de forma mais íntima, através da convivência. Temos que selecionar, temos que escolher. Jesus escolheu aqueles 12. Ei, vem comigo. Ei, você, vem comigo. A gente precisa, irmãos, intencionalmente, agir com essa intenção, olhar para alguém e falar: eu me identifico com essa pessoa. Eu acho que essa pessoa tem algumas aptidões, habilidades, alguma coisa que se identifica comigo. Eu vou chamar essa pessoa para a gente conviver mais. E convivendo eu vou ver se ela tem realmente essas coisas que eu estou imaginando que ela tem. Porque se ela demonstrar que tem, eu vou começar a investir e ensinar ela o que eu sei. O que eu sei é pouco, mas todo pouco que eu sei, eu vou passar para ela. E quando terminar, eu vou dizer: agora passa para uma outra pessoa. A gente precisa agir com essa intenção. Fala, Ricardo. Sim. Sim. O Ricardo disse: o discípulo também não precisa ser proativo. Ele, por conta própria, buscar livros, literaturas, conselhos, enfim. Sim, Ricardo, a proatividade do discípulo ajuda demais. Porém, a gente está olhando o princípio da Escritura. E na Escritura, o princípio é que Jesus foi atrás deles. Percebe? A proatividade do discípulo é muito bem-vinda, mas o primeiro passo, quem dá é o discipulador. Porque foi assim que Jesus fez. Esse é o princípio que o autor está chamando de o princípio da seleção. É você olhar e falar: essa pessoa aqui eu acho que vai funcionar bem. Ei, quer vir conviver comigo para eu ir te ensinando o que eu sei e você ir reproduzindo esse conteúdo? Reproduzindo essa cultura, esse estilo de vida, esse jeito de olhar a vida e se comportar diante dela? Então esse é o princípio da seleção.
O primeiro passo quem dá é o discipulador. E aí, se o discípulo for proativo, interessado, né? Aí maravilha. E a gente vai vendo, geralmente cresce mais quem busca mais, geralmente aprende mais quem tem mais proatividade, quem tem mais curiosidade, quem se joga mais de cabeça acaba se aprofundando mais, é normal, natural. Ô, Ricardo. Esse Ricardo é terrível. O Ricardo está dizendo, mas quando acontece uma conversão, a pessoa não se torna proativa? Tipo, se é verdadeiramente crente, como não vai se interessar naturalmente pelas coisas de Deus? Então, Ricardo. O princípio da associação, ou, como eu prefiro, da convivência. É porque o tradutor usou associação, porque o gringo, né? Quando você se une a uma pessoa para uma jornada, né, você se associou a ela. É o jeito do norte-americano dizer que está convivendo com alguém, né? Que se associou. É porque associar lá não é só necessariamente sociedade financeira. Né? Para o norte-americano, quando você se une a alguém para um objetivo em comum, mesmo que não envolva dinheiro, você é um associado. É a maneira como eles descrevem. Então, eu prefiro usar a palavra convivência. Né? Porque essa coisa de sócio, para nós, no nosso vocabulário, voltado mais para dinheiro, né? Mais para empresa. Então, o princípio da convivência, ele mostra no Evangelho, primeiro, Jesus foi atrás dos caras. Então, a proatividade parte do discipulador. Depois, se o discípulo tiver a proatividade, melhor ainda. Agora, ele olha para a forma como Jesus chamou. E Jesus não chamou os 12 para um evento. Jesus chamou os 12 para conviver com ele. Então, esse é o princípio aqui. Aí a gente viu os exemplos, como que Moisés fez com Josué, como que Davi fez com os valentes, como que o Elias fez com Eliseu, como que Jesus fez com os 12 e também como Paulo fez com o Timóteo. Então, o princípio da instrução. A Bíblia diz que Jesus foi atrás, Jesus chamou para conviver com ele e Jesus ensinava para eles, de um jeito diferente de como ele falava para as multidões. Quando Jesus falava para as multidões, ele ensinava, porém de forma genérica, generalizada, vale para todo mundo. Quando ele estava ali na intimidade, só com os 12, ou só com Pedro, ou só com Pedro e o Tiago e o João, aí ele já trazia ensinamentos mais profundos e mais específicos para a realidade daquela pessoa. Então, eu vou pregar hoje à noite, e nossa série de fevereiro, vou falar sobre fé. Temos que crer, as dificuldades virão, temos que confiar em Deus. Obrigado, Maria Helena. Tá bom, obrigado. Então, veja bem, eu vou falar hoje à noite de forma genérica. Temos que crer, temos que confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ser crente, irmãos. Amém, aleluia. Só que na hora que todo mundo estiver saindo ali, aí eu vou falar individualmente. Aí um vai chegar e vai falar, pastor, eu tenho que crer mesmo. Tenho que crer que Deus vai abrir uma porta para mim, porque eu estou desempregado. Aí o outro vai chegar e vai falar, pastor, eu tenho que crer mesmo, porque meu casamento está muito mal, só Jesus. Aí o outro, pastor, tem que crer mesmo, porque eu estou com um vizinho lá que eu estou quase matando ele, se não for pela fé. Percebe? Todo mundo tem que crer, mas quando eu me aproximo, aí eu percebo a necessidade específica que cada um tem. E aí, meus irmãos, não tem como ensinar todo mundo no coletivo. No coletivo a gente passa os princípios, mas a gente só consegue instruir de forma eficiente no particular, no individual, ouvindo,
conhecendo a necessidade específica daquela pessoa, para que a gente possa ajudar de forma assertiva. O custo do discipulado. Isso aqui eu achei maravilhoso quando o autor coloca e nos relembra essa verdade que às vezes a gente esquece. A salvação é pela graça. O discipulado não. O discipulado tem um custo. Então, para ir para o céu, é só crer em Jesus, está resolvido. Agora, para se tornar discípulo que faz discípulos, aí tem que pagar um preço. Aí tem que conviver, tem que estudar, tem que ensinar, tem que aprender, tem que caminhar, tem que errar, acertar, errar, acertar, errar, 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 de vez em quando acertar. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Então, o autor fala aqui um negócio que eu acho maravilhoso. Aliás, não foi esse autor que falou, não. Já foi um outro que eu estou lendo. O próximo livro que eu vou trazer para vocês, que eu estou já mastigando ele, é o... Ai, meu Deus, é um presbiteriano que cuidava das revistas de EBD da presbiteriana, um cara top demais. E ele escreveu sobre discipulado baseado no método de Richard Baxter, um pastor inglês que era pastor do discipulado. E ele fala um negócio que eu acho muito legal. Ele diz assim: o discipulado só se torna real quando eu conheço o meu neto na fé. O que ele está querendo dizer? Se eu estou discipulando alguém e eu fiz um filho na fé, ok, estou fazendo. É a mesma coisa que o daqui falou, a questão de fazer e multiplicar, né? Aí ele diz assim: eu só sei se o meu discipulado, ou que o meu discipulado foi eficiente, quando eu conheço o meu neto na fé. Quando aquele que eu estou discipulando traz alguém e me apresenta. Aqui, Manu, estou discipulando esse aqui também. Aí eu, opa! Então, se você é filho na fé, esse aqui é neto na fé. Eu só descubro que estou sendo eficiente quando eu conheço o neto. Aí, irmãos, me desculpe o constrangimento, mas a gente precisa se fazer essa pergunta: quantos netos a gente tem conhecido ultimamente? A verdade, irmãos, desculpa o constrangimento, mas a verdade é que nem filho a gente está fazendo direito mais, quanto mais neto. Tem um custo. Clareza na seleção, convivência e transmitir alguma coisa. Tem que ser transmitido algo de quem está discipulando para quem está sendo discipulado. Então vamos para a nossa aula de hoje. Olha o que é que diz o texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor todo dia os que iam sendo salvos. Deixa eu pegar um negócio aqui que quem me ensinou isso foi o pastor Robert Lai. Eu acho que a pronúncia é
Lay. Não sei, talvez eu esteja errado, pode ser que seja Lay mesmo. Mas todo mundo chama ele de Robert Lay. Deixa eu te mostrar. Ele é um fofinho. Ele parece o Papai Noel. Ele é um irmão menonita. É um imigrante lá, aquela turma que veio da Europa e veio para o interior do Paraná. Olha como é que ele não parece um Papai Noelzinho? Ele é fofinho, bonitinho demais. Robert Lay. Paraná, igreja menonita. A igreja menonita do Menno Simons, tá? Vou te mostrar quem é o cara que começou essa igreja. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Menno Simons, 1496, nos Países Baixos. Morreu em 1561. Então esse barbudinho aí é o Menno Simons, século 15 e 16. Ali na efervescência da Reforma Protestante, enquanto Lutero estava em evidência na Alemanha, tinha outros em evidência em outros países. Você tinha o John Wycliffe na Inglaterra, Savonarola na Itália, Menno Simons lá nos Países Baixos. Onde hoje seria ali Holanda, mais ou menos ali. Sabe o que o Menno Simons fazia? Ele começou a ter acesso ao conhecimento bíblico e começou a ser questionado pela igreja. Entendendo que a igreja poderia prejudicá-lo, o que é que ele fez? Ele começou a discipular as pessoas na casa dele. Ó, a gente vai para a igreja no domingo, beleza, mas de segunda a sábado, se você quiser, pode vir aqui em casa, o que eu sei da Bíblia eu te ensino. Esse cara é conhecido como o pai dos pequenos grupos. O cara que olhou para a Escritura e viu esse princípio. Não o método, ele viu o princípio. Qual o princípio que ele viu, gente? Olha só. Presta atenção nisso. Deixa eu abrir aqui. Que quando eu saio e fico um tempo, quando eu volto ele reinicia. É o preço que se paga. Olha só isso aqui. Deixa eu destacar aqui as palavras, ó. Perseveravam, ou seja, fazia sem desanimar. Na doutrina, portanto, a igreja primitiva nos dá o princípio do ensino. Doutrina é um conjunto de conhecimento. Então precisa ter ensino no processo. Comunhão, tem que andar junto, tem que conviver. Comendo juntos e orando juntos. Todo mundo tinha temor. Tinha temor a Deus. Temor porque, sendo crente, podia morrer a qualquer momento. E Deus ia fazendo milagres. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Todo mundo comia igual. Todo mundo, sabe, eles tinham o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida, a mesma cultura de vida. Eles tinham realmente tudo em comum. Aí olha como é que a gente foi diminuindo o nível do negócio. O que a gente chama de comunhão hoje? Bota uma comida na mesa, cada um pega o que quer e o que gosta, troca meia dúzia de palavras, olha que bênção a comunhão. Meu irmão, isso aqui, comunhão aqui, é morar junto, é dormir junto, é comer junto, é acordar junto, é fugir da perseguição junto. É tudo junto. Ah, pastor, mas isso hoje em dia seria impossível. Claro, seria impossível. Então, talvez por isso, a gente não vê tantos sinais, tantos milagres e milhares de pessoas sendo salvas. A conta é essa. A gente diminuiu os princípios, diminuiu o resultado. A conta é essa, não tem como ser diferente. Então, olha isso aqui que interessante. Repartiam de acordo com a necessidade. Perseveravam unânimes no templo, ó, no templo. Ah,
Então vamos todo mundo só ficar em casa e ler a Bíblia e aprender. Aí também não. Por quê? Porque Jesus ia no templo, porque a igreja primitiva ia no templo. Ir ao templo é um princípio, tem que ser mantido. O problema qual é? A gente pegou o princípio do templo e transformou ele num princípio único. Ser crente é ir no templo. Só que a igreja primitiva nos mostra esse princípio aqui, ó. Qual é o princípio que eu aprendi com Robert Lai, que aprendeu com Menno Simons? Tem uma segunda asa. Aí, quem inventou o negócio foi o Menno Simons e o Robert Lai criou a ilustração, que é a igreja desde Jesus ia no templo, mas também estava nas casas. Então Robert Lai diz que a igreja, sendo o corpo de Cristo e sendo Jesus Deus, e é a figura revelada no Evangelho de João, a igreja é como uma águia, que é um dos 4 seres viventes, lá da profecia. Então ele diz, se a igreja é o Cristo que voa, que se revela para a sociedade, para voar ela precisa de 2 asas. Aí o Robert Lai usa essa ilustração que eu acho maravilhosa. Uma asa é o templo, a outra asa é a casa. Então por que às vezes a igreja está voando meio torta, está batendo com a cara no muro? Por quê? Porque ela está voando com a asa só. Pode ser o melhor pássaro do mundo, o pássaro mais forte do mundo. Se você atrofiar uma asa, ele vai ter dificuldade de voar, ué. E o que é que nós fazemos? E temos feito há muitas décadas, nós atrofiamos a asa das casas. E foi crescendo cada vez mais a asa do templo, de tal forma que a gente quase não consegue fazer coisas para Deus fora desse lugar. De tal forma que quase virou um sinônimo para nós. Servir a Deus é vir nesse lugar. Está errado? Claro que não. Mas essa é uma asa só. Nenhum pássaro voa com uma asa só, gente. Nenhum avião voa com asa só. Então, qual que é o ideal? E aí, isso eu aprendi com o Robert Lai, achei maravilhoso. Se você não consegue crescer rapidamente a asa das casas, então diminua a asa do templo. Porque aí, com 2 pequenininhas, pelo menos dá para voar e aí já não desequilibra. Não voa tão alto, mas pelo menos já não cai de cara no chão mais. Aí a pergunta é, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a asa da casa ou a gente vai diminuir a asa do templo? Porque voar do jeito que está não está dando. Então ou a gente faz as 2 pequenas ou a gente faz as 2 grandes. Porque senão vai ficar desequilibrado. E aí a igreja vai se tornando irrelevante. A importância da fundação, da base, do alicerce numa edificação. Nesse ponto aqui, o autor diz o seguinte: o Novo Testamento traz para nós a metáfora que Paulo utilizou de que a igreja é um prédio. A igreja é um edifício. E a igreja precisa ser edificada. Gente, edificação é obra, é construção. O edifício é o que foi construído ali naquele lugar. Então ele aponta para essa importância, que é nenhum edifício fica em pé se não tiver uma base boa, reforçada lá embaixo. Então, por onde começa uma obra? Pelo telhado? Pelo porcelanato? Pelo granito? Não, a obra começa pela base, pelo fundamento, pelo alicerce. Cava o buraco no chão, quanto mais fundo, melhor. Taca cimento e pedra e ferro. Quanto mais ferro, pedra e cimento, melhor.
E vai ficar escondido, ninguém vê aquilo. Mas é aquilo que está mantendo tudo de pé. Então ele diz o seguinte: se a gente vai entrar nessa construção de discípulos, a gente não pode começar pelo telhado, não pode começar pelo piso, pela tinta. Começa pela base, pelo fundamento. E qual é a nossa base, o nosso fundamento? A Escritura. Então, como que começa um processo de discipulado? Aprendendo Bíblia. Porque é a Bíblia que vai manter tudo de pé. Oi? Pois não, Fábio, eu não te vi, desculpa. Sim, excelente observação, Fábio. O Fábio perguntou, quando a gente traz a importância aqui do princípio da casa, e percebe que é de casa em casa, ou seja, não era numa casa só, em várias casas. Aí o Fábio está perguntando, o princípio da casa, ou a asa, como diz o Robert Lai, é a gente fazer com os da nossa casa, nossa família, Ana Paula, Mateus e Manuzinho, ou é dentro da nossa casa, porém fazendo com outras pessoas que não são da nossa família. É só a gente olhar para o texto, Fábio. Quando Atos está dizendo que eles estavam juntos, aprendendo com os apóstolos, e indo nas casas, o que é que você entende? Que cada um estava fazendo com a sua própria família, ou que todos juntos estavam nas casas que nem sempre eram deles? O que é que você entende lendo aqui a narrativa? A opção 2, que é de casa em casa, mas não é só os que moram dentro daquela casa, ok? Por isso que o segredo está nessa palavra aqui, ó. Perseveravam unânimes. Eita. O que é unanimidade? É a gente concordar mesmo sendo diferente. Então, essa palavra é que revela o segredo de que não era só com os da família, com todo mundo que cria. Todos que iam sendo salvos entravam nessa dinâmica. Vamos no templo na hora que tiver coisa no templo. Quando não tiver nada no templo, vamos para as casas. E de casa em casa, nas casas dos crentes, os crentes eram edificados. Ok? Então vamos lá. A importância da base. Se a gente quer construir um edifício, a nossa base é o ensino. Então, discipulado envolve, fundamentalmente, ensino da Escritura. Após a ressurreição, Jesus voltou ao céu, derramou o Espírito Santo e o que aconteceu? Hein? A gente lê um trecho de Atos 2, que narra quando o Espírito foi derramado, naquela festa de Pentecostes, daquele ano. Que Pentecostes é uma festa que tem todo ano, né? Então, o que aconteceu, gente? Oi, Maria Helena? Muitos se converteram. O Espírito passou a habitar em nós, no caso neles. Mas o quê? Um de cada vez, gente, para não dar briga. Jesus ressuscitou, subiu para o céu, derramou o Espírito. E o que veio depois disso? Sim, salvação. Mas o quê? Está tudo certo, não é uma resposta certa. Aconteceu muita coisa. Tudo que você lembrar pode falar. Foi se expandindo. Começou em Jerusalém, né?
Oi? Começou a igreja. E como que a igreja crescia? Como que a igreja crescia, gente? Multiplicação de discípulos. Quem falou? Multiplicação de discípulos. Deixa eu desenhar para você. Olha só. Aqui nós temos o Egito, o delta do Nilo, Península do Sinai. Aqui é a Palestina. Monte Hermon está aqui em cima, Mar da Galileia, Mar Morto. Jerusalém é aqui, ó. Ok? Aqui é Jerusalém. Então daqui para baixo é a Judéia. Aqui é Samaria. Aqui é a Galileia. Daqui para cima, Fenícia e Síria. Aqui na Síria tem a cidade chamada Antioquia. Qual é o movimento da igreja no livro de Atos? O movimento é esse. Vou fazer de vermelho. Acho que de azul vai dar para ver melhor, né? O movimento é esse, ó. Atos 2 aconteceu aqui. Aqueles 3.000 converteram aqui. Aí Pedro e João foram ao templo. Aí o Sinédrio. Aí o Estevão morre. Aí eles começam a se espalhar para a Judéia. Porque em Jerusalém começam a matar os crentes. Mataram Estevão na pedrada. Então, qual foi a promessa de Jesus, ou o pedido de Jesus, no início do livro? Sejam minhas testemunhas. Em Jerusalém, o pau vai quebrar. Na Judéia, o pau vai quebrar. Samaria, o pau vai quebrar. E depois vocês se viram para viver onde der. Então, eles de Jerusalém foram para a Judéia. A perseguição cresceu na Judéia, eles foram para Samaria. A perseguição cresceu na Samaria, eles foram subindo. Aí, em Antioquia da Síria, é onde eles, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Pequenos cristos. A palavra grega é cristianos. Se não fosse a perseguição, a gente estava em Jerusalém até hoje. Por isso que o Paulo está saindo daqui, e Paulo está indo para onde? Para Damasco. Onde é Damasco? Na Síria. Por que Paulo está indo para lá? Porque tem mais crente lá agora. Por que lá, pela primeira vez, foram chamados cristãos? Porque agora estão em grande número, estão sendo notados pela sociedade. Quem são esses caras aí que vivem de um jeito diferente? Eles são miniaturas daquele que morreu na cruz. Porque esse sufixo aqui, ó, anos, o nous aqui é diminutivo. Pejorativo. Era um apelido ruim. Então aqui é de Cristo. Cristianos quer dizer cristinhos. Esses aí são cristinhos. Porque eles são seguidores daquele que se dizia o Cristo. Cristinho. Quando foi traduzir para o português, o João Ferreira de Almeida entendeu que, gente, se eu botar na Bíblia que a gente é cristinho, vai ser meio estranho. Porque diminutivo, na língua portuguesa, geralmente é pejorativo. E ser crente não é nada pejorativo nem diminutivo. Pelo contrário, ser crente é algo muito bom. Aí o que o João Ferreira de Almeida fez? Meteu um aumentativo. Cristão. Pejorativo infantil.
Mas pode também ser carinhoso. Para o mineiro, por exemplo, eu já fui muito mal interpretado. Nossa, já perdi a conta de quantas vezes eu já fui. Mas nessa questão, já fui algumas vezes mal interpretado, quando eu chamo algumas coisas no diminutivo. Aí parece que é depreciativo, né? Nossa, que casinha linda. Nossa, que carrinho. Ó, vou te falar, esse carrinho é bom, viu? Nossa, carrinho está diminuindo. Né? Porque para o mineiro, quando ele gosta, quando ele acha fofo, ele acha bonito, ele acha gostoso, ele bota no diminutivo um queijinho, um cafezinho com queijinho. Então, meus queridos, Jesus ressuscitou, subiu, derramou o Espírito. O que aconteceu depois? Aconteceu esse movimento aqui, ó. O que é o livro de Atos? É a narrativa de como esse versículo vai se cumprir. Porque Jesus está dando... Gente, anota isso, posta isso, para você não esquecer. Toda vez que Jesus dá uma orientação, uma ordem, vem junto uma profecia. Se ele está mandando fazer daquele jeito, é porque vai ser necessário lá na frente. Que ele sabe tudo e sabe antes. Então, quando Jesus deu, parecia uma ordem. Fiquem em Jerusalém. Quando o Espírito for derramado, vocês vão ficar cheios dele. Aí vocês vão ter poder, condição de testemunhar. Aí sejam testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eu fico imaginando os 12 ouvindo essa orientação e falando: mas nós vamos para Samaria? Nós vamos para a Síria? O que nós vamos fazer lá? Eu vou ficar em Jerusalém. Jesus, como assim, Jesus? Eu vou ser testemunha lá não sei aonde. Eu vou fazer o que lá? Na hora, eles só entenderam a ordem. Mas quando eles começam a viver, eles percebem a profecia. Ah, então é por isso que Jesus falou de Samaria. Porque para não morrer, a gente ia ter que fugir para cá. Então, gente, quando Jesus mandar fazer um negócio, pega e faz. Pega e faz. Mesmo sem entender. Se ele está mandando fazer, é porque é necessário fazer. Pois não, Tati? Conversão de 3.000 pessoas, né? Sim. Então, naquele momento, tinha pessoas de vários lugares, né? Sim. Então, eles precisaram viver dessa forma, né? De estarem juntos. Porque quem é que discipulou essas 3.000 pessoas, né? Então, os apóstolos. Então, os que voltaram para as suas casas, voltaram e se viraram. Aí depois foram orientados pelas cartas. Sim. Para ser discipulados, né? Então teve que ter essa forma deles viverem, de estarem juntos, de um passar para o outro, de um cuidar do outro. Perfeito, Tati. Você pegou exatamente o que o autor diz nesse tópico aqui. E eu coloquei essa reticência para que a gente construísse essa compreensão, não dá mastigado do jeito que ele coloca. Ele coloca exatamente isso. A igreja cresceu assustadoramente. Como que os apóstolos, meses depois, ia cuidar de um monte de crente lá em Antioquia? E quem é o líder da igreja de Antioquia? Barnabé. E a gente nem sabe de onde veio Barnabé. Ele não é um dos 12. Do nada surge ele. E quem é ele? O pastor da igreja de Antioquia. Você quer ver? Olha aqui, gente. Gente, vocês têm noção do currículo de Paulo? Paulo era muito... Você está doido. Poliglota, né? Estudou com Gamaliel, estudou em Alexandria, Harvard, né? Morava em Tarso, era playboy, judeu, fariseu, do Sinédrio. O currículo mais top da época, o Paulo tinha tudo que era mais importante ter. Engenheiro, né? Arquiteto, fazedor de tendas, que ele estudou em Alexandria. Olha só isso aqui. O Paulo, com esse currículo, era o último líder na escala de liderança da igreja de Antioquia. O primeiro, que era o pastor, é Barnabé. Olha só. E Barnabé é um pastorzão, né, gente?
O Paulo é apóstolo, enviado. Ele está focado na próxima missão. Próximo. E vai largando todo mundo para trás. O Barnabé é pastorzão. Quando o Paulo largou o Marco para trás, falou: vem cá, meu filho, vou cuidar de você. Vai, Paulo, pode ir. Aí ele pega o Silas e vai. Então, o Barnabé é pastorzão mesmo, né? O Paulo é apóstolo, o Barnabé é o pastor. Olha isso aqui. Havia na igreja de Antioquia... Gente, nós estamos no capítulo 13. O Espírito foi derramado no 2. O 3, 4, 5 e 6 aconteceu em uma semana. Pedro e João no templo, vai para o Sinédrio, pau quebra, Gamaliel, papapá, Estevão, pedrada. Aí daqui a pouco Filipe, no 8, já está ganhando aquele etíope aonde? Na Samaria. Aliás, ele sai da Samaria, desce para o caminho de Jerusalém para Gaza e converte ali o etíope, batiza o cara e volta para Samaria. No 2 está em Jerusalém, no 8 já está em Samaria. Quer dizer, o pau já quebrou na Judéia, agora eles já estão em Samaria. No 13 já tem igreja com liderança em Antioquia. Nós estamos falando aqui de no máximo 2, 3, 4 anos. Aí, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Liderança. Gente que fala em nome de Deus e gente que ensina a palavra de Deus. Quais eram os líderes? Primeiro da lista, Barnabé. Segundo, Simeão, pele preta. Por isso o apelido dele era Níger, que no grego é negro. Aí vinha o Lúcio, que era da cidade de Cirene, Cirineu. Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, né? E qual é o último da lista? Saulo. Acabou de chegar um cara aí. Um cara bom, tem um currículo legal, sabe muito de Bíblia, mas ele chegou agora, ainda está aprendendo. Bota ele na liderança, mas em último lugar. Eu acho isso aqui maravilhoso, que lá fora o cara pode ter o currículo que quiser, quando chega aqui ele é só mais um e está no final da fila. Não é maravilhoso isso, gente? É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Lá no Espírito Santo tem uma igreja que o prefeito da cidade é membro dela. Eu vou falar um negócio para você. Eu que cresci na pobreza, tendo esses caras muito distantes de mim, eu tenho muito prazer e glorifico a Deus. Quando eu chego para pegar nessa igreja, quem me recebe lá no estacionamento de colete é o prefeito da cidade. Lá ele é o prefeito, aqui ele serve no estacionamento. E nem é o líder, ele só cumpre escala. Maravilhoso, né? Então, gente, olha aí, Barnabé e Saulo. Porque o Espírito disse: eu quero o primeiro e o último. Barnabé e Saulo, bora plantar a igreja em outros lugares. Aí eles foram. Então, aqui também é evidência de que ele não era Saulo e virou Paulo depois que converteu. Não, aqui ele já está crente, na liderança da igreja, saindo para fazer missões, e ele ainda é Saulo. Por quê? Porque ele ainda está num contexto judaico. Quando ele vai fazer missões aos gentios, aí não é relevante. Olha o princípio envolvido aqui. Aqui tem um princípio. Quando Saulo chega para evangelizar os gentios, ele não usa o passaporte judeu, que é Shaul. Ele usa o passaporte romano, que é Paul. Por que que ele não usa o nome em hebraico e usa o nome em grego? Simples, qual é o princípio? Da identificação. Se eu usar o nome em hebraico, o grego vai olhar e vai falar: ih, lá vem esses judeus. O que é Shaul? Eu nem sei quem é Shaul. Não, Shaul é o primeiro rei de Israel. O grego não sabe nada disso. O que é esse nome? Esse nome significa o quê? Então você não é grego, não? Não, eu sou judeu. Ih, lá vem esse povo antigo, arcaico, que não sabe filosofia. Aí ele se apresenta como? Paul. Ah, você é grego? Grego não, cidadão romano. O cara, caramba, você é cidadão romano? Sou. Custou muito caro? Muito caro, ainda bem que meu pai é muito rico. Eu sou lá de Tarso. Você é de Tarso, velho? Sou.
E por que você está passando necessidade assim, dormindo na rua? Não, é porque eu estou numa missão. Que missão? Te apresentar Jesus. Entendeu ou não, irmão? Estratégia. Então, voltemos aqui. Ih, rapaz, o pau está quebrando aqui na internet. Tem muita gente, hein? Só um minuto aí, queridos. Eu já vou responder vocês aí. Só terminar esses princípios aqui. Aula 3. Onde é que nós estamos? Aqui. Então, aqui está o princípio. Ou os princípios. Temos que investir na base. Por quê? Porque a igreja foi crescendo. E se não fosse a multiplicação de discípulos, não teria como continuar crescendo. Porque quem é que vai ensinar o povo lá de Antioquia? Porque nesse momento, alguns já tinham morrido, já estavam fugindo, já estava cheio de complicações. Então, se os apóstolos não dão condições aos primeiros discípulos de fazerem mais discípulos, a igreja acabaria ali. Então, Tati, quem é que está discipulando o povo lá de Antioquia? Alguém que foi discipulado por um apóstolo. E assim foi passando. E muito interessante perceber, no livro de Atos, que nós temos, nesse primeiro momento, duas grandes igrejas. Jerusalém e Antioquia. Aí você olha a história de Jerusalém, qual é? Jerusalém cresceu, cuidou de quem estava ali, no templo, na casa, veio a perseguição e ela saiu de cena. Ela só volta a entrar em cena no capítulo 15, quando Paulo vai lá em Jerusalém para ter o concílio, porque o pessoal da PIB de Jerusalém está encrencando com Paulo, porque ele está batizando a galera, plantando igreja e discipulando, e não estava circuncidando. Não, Paulo, você não pode botar alguém na igreja sem circuncidar, está na lei, tem que circuncidar. Está vendo o perigo da gente ir para a Bíblia para pegar métodos? Ah, mas está na Bíblia, então vamos ter que cortar o negócio de todo mundo aí, ué. Aí o Paulo vai lá no capítulo 15, o Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém, o apóstolo, referência, é o Pedro, e aí o Pedro e o Tiago começam ali o chamado concílio, que é um debate para decidir, quando Paulo viajar uma próxima vez para fazer missões, vai ter que circuncidar antes de batizar? Vai poder comer carne de porco? E sobre o sábado, tem que virar judeu primeiro para depois virar crente? Ou pode virar crente direto? A primeira crise doutrinária da igreja foi essa. Teologia prática, né? Praxis da igreja. Pode batizar ou tem que circuncidar antes? Aí eles discutiram. E no final ficou decidido. Paulo, então é o seguinte, se der para não comer porco e não trabalhar no sábado, se der para, beleza, aí negócio de cortar o negócio a gente vai liberar, mas as outras coisas não deixa não, Paulo, toma conta. Aí o Paulo, beleza, valeu, foi embora e continuou fazendo do mesmo jeito. E foi plantando, batizando e fazendo, e a PIB ficou lá falando sozinha, e a igreja de Antioquia é a igreja missionária do primeiro século. Jerusalém não plantou outras igrejas. Quem plantou foi Antioquia. Porque de onde saíram os missionários? De Jerusalém ou de Antioquia? Os missionários que saíram para plantar igrejas, eles eram dos 12? Não. Então qual é a igreja que realmente multiplicou discípulos? Antioquia. Jerusalém fez, Antioquia multiplicou. Entendeu ou não, irmão? Amém ou não? É bonito ou não é? É Bíblia. O que aconteceu, então?
A expansão do discipulado. E só se expandiu porque foi multiplicado. O Espírito Santo. A importância do Espírito Santo na expansão do discipulado. Gente, a gente pode ter a melhor oratória, a gente pode ser extremamente gente boa, a gente pode ser bom de convivência, ter uma varanda gourmet fazendo churrasco toda semana para quem vem conversar com a gente pode ter o melhor material, as melhores lições e tudo do bom e do melhor. Se não tiver o Espírito Santo, não funciona nada. Portanto, as ferramentas são boas, importantes, a metodologia, a convivência, tudo ajuda, mas se não tiver o Espírito Santo sozinho, sem nada, faz. Todas as outras coisas sem o Espírito Santo, não faz nada. Então, qual é a prioridade de quem deseja entrar nesse estilo de vida discipular? Ficar cheio do Espírito o tempo todo. Senão, não tem como. Não tem como. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que conversar com Deus, todo dia, se encher, fugir do pecado, e buscar, e vencer a tentação, e vamos. Por quê? Porque se não for pelo poder do Espírito, dá tudo errado. Dá tudo errado. Gente, vamos nos lembrar. O Espírito foi derramado em Atos 2. No final do Evangelho, na semana que Jesus foi crucificado, o Judas traiu ele, vendeu ele. Pior do que traiu, né? Vendeu. Traiu por dinheiro. Não tem nada mais baixo, não tem nada mais leviano na humanidade do que você vender alguém por dinheiro. 2 dias depois, o Pedro negou ele. Ah, você está junto com ele, hein? Não, eu não. Mas você não é galileu? Sou. Pelo seu jeito de falar, você é galileu, hein? Não, eu sou galileu. Então você está junto com ele? Não, nunca vi esse cara. Eu não conheço esse homem, não. Ô, gente, presta atenção numa coisa. Jesus, não estamos falando do pastor Arídio, não, que é uma bênção. Nós estamos falando de Jesus. Jesus andou 3 anos e meio com o cara, ensinou tudo. Chegou na hora do vamos ver o cara. Não conheço ele não, estou fora. Por que Pedro negou? Porque o Espírito ainda não tinha sido derramado. Pedro não tinha o Espírito habitando nele. Sem o Espírito a gente nega. Sem o Espírito a gente foge. Sem o Espírito a gente traz Jesus. Só que aí o Espírito vem no Pedro, né? E ele prega, 3.000 converte. Dia seguinte ele vai no templo, no culto de oração, 3 horas da tarde. Tem um paralítico lá na porta. Ele, levanta, rapaz. Não, só quero dinheiro. Dinheiro eu não tenho. Vem. Toma o cara pela mão, o cara fica em pé. Ai, eu estou andando. Entra no culto cantando, rodando, pulando. Bagunçou o culto de oração. Culto de oração tem que ter silêncio. Os guardas do templo, não pode fazer bagunça, agora é o culto de oração. Pegaram o cara, não, foi eles lá, ó. Aí pegaram Pedro e João, levaram para onde? Para o julgamento. Onde é o fórum? No Sinédrio. Aí chega com Pedro e João lá no Sinédrio, aí os caras falam, vocês são daquele negócio de Jesus, né? Sim, Jesus. Qual foi a bagunça que vocês fizeram? Não, a gente só curou o cara. Vocês curaram? Não, Jesus curou. Vocês ainda estão com essa conversa de Jesus? A gente já mandou vocês parar de falar desse cara? Ele já morreu, já era, acabou. Para de falar, senão a gente mata você também. Qual que é a resposta de Pedro? Pode matar, não vou parar de falar. Olha a diferença do Pedro com o Espírito e o Pedro sem o Espírito. Sem o Espírito, não conheço não, tá doido, é ruim, não conheço. Com o Espírito, pode matar, não vou parar de falar não. Quando os caras levantam para matar, Deus usa o mestrão. Aí Gamaliel, ei, gente, espera, calma. Ô Gamaliel, tem que matar. Os caras são desobedientes, rebeldes. Não, mata não, gente, que é isso? Vocês lembram do Teudas?
se dizia o Cristo e tal, juntou uma meia dúzia aí de discípulos, não deu em nada. Depois apareceu Judas, juntou 500 caras atrás dele, fez aquele barulho todo, a gente nem ouve mais falar dele. Deixa esses caras embora, gente. Deixa esses caras embora, porque se esse negócio de Jesus aí não é de Deus, daqui a pouco desaparece, a gente nem lembra mais desse Jesus, daqui a pouco ninguém fala mais nele. Agora, se é de Deus, aí vai dar ruim para nós. Porque ninguém pode ganhar de Deus numa briga. Então, solta os caras que é melhor. O Sinédrio ouviu o Gamaliel, porque o Gamaliel era o reitor do seminário, né? Aí os caras, rapaz, Gamaliel. Então pode soltar os caras. Mas o Pedro estava ali, pode matar que eu não vou parar. Ele não morreu por causa do Gamaliel. Se Gamaliel não é usado ali, já era Pedro. A pergunta que temos que fazer: o que é que nós devemos buscar e formar? Adeptos, frequentadores, convertidos, salvos ou discípulos? O que é que Jesus mandou? Hein? Jesus mandou a gente fazer adeptos? Ah, não, eu acredito em Jesus. Ah, de vez em quando eu vou na igreja. Não, eu gosto do cristianismo, é uma boa religião. Né? Frequentadores dos nossos eventos. Cristão não praticante, né? Sabia que já tem essa opção na pesquisa do IBGE? Evangélico não praticante. Já tem. Vamos ler João 21, do 15 ao 17. Olha só. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, amo. Então apacente meus cordeiros. Aí a segunda vez: Simão, você me ama? Senhor, sabe que eu amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, você me ama? Pedro ficou triste. Por quê? Perguntou a terceira vez. Quantas vezes ele negou? Quando Jesus pergunta a terceira vez, ele: o Senhor sabe de todas as coisas. Então apacenta minhas ovelhas. Isso aqui é o Pedro sem o Espírito. Ah, pastor, mas Jesus está perguntando se ama, ele está dizendo amo. Jesus está perguntando se ama, ele está dizendo amo. Por que ele não é aqui discípulo? Por que ele não está cheio do Espírito? O segredo está no grego. Deixa eu te mostrar. Olha isso aqui, ó. Isso aqui no grego é a coisa mais linda que eu já vi. Não, pode ler, ué. Olha aqui. Ó. Aqui é Simão, tá? Simon. Aqui é Jesus, ó. Tá bom? A pergunta tá aqui, ó. Agapas me. Deixa eu apagar aqui para não te confundir. A primeira pergunta ali é essa, ó. Agapasme. Você me ama? Aí o Pedro respondeu o quê? Filose. No português é: você me ama? Eu te amo. No grego é: você está disposto a morrer por mim? Não, eu só gosto da sua companhia. Agapasme filose. O Senhor é um excelente amigo, mas morrer pelo Senhor aí já é uma outra conversa. Você me ama com ágape? Não, só com filo. Vamos para a segunda pergunta. Ó, mesma coisa. Simão,
filho do João. Ágapas me. Senhor, ó, Kyrie. Filo se. Pela segunda vez. Me ama com ágape. Ah, Jesus, eu só consigo filos. Está disposto a morrer por mim, se sacrificar? Não, Jesus, eu só gosto da sua companhia. O Senhor é um excelente professor. Olha como Jesus é, gente. Jesus é maravilhoso mesmo. Quando na terceira vez ele pergunta, ele muda a palavra. Aí ele já pergunta, fileis-me. Quando ele fala, fileis-me, aí o Pedro, Jesus, o senhor não tem jeito não. O senhor sabe de tudo mesmo. Qual é a essência desse diálogo? Pedro sem o Espírito Santo. Quer morrer por mim, Pedro? Você me ama nesse nível? Não, 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 não. Só gosto da sua companhia. Seu aluno é maravilhoso, mas morrer é outro papo. Pedro, perguntar de novo. Você quer morrer por mim? Não, senhor, eu gosto mesmo da sua companhia. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que, mesmo Pedro não respondendo com ágape, Jesus dá um ministério e fala, cuida das minhas ovelhas. Você está disposto a morrer, Pedro? Não, não, eu só gosto da sua companhia. Então cuida das minhas ovelhas. Olha como que Jesus é gracioso. Mesmo sabendo que você não está disposto a morrer por mim, que é o ideal, eu vou deixar você trabalhar para mim, cuidando das minhas ovelhas. Uma quantidade de Pedro, que não está disposto a morrer, e mesmo assim tem ministério, porque Jesus é gracioso. Eu sei que você não vai se entregar 100%, mas os 20%, pode trabalhar, eu deixo. Maravilhoso, né? Sim. Então Jesus está ali, o Ricardo está dizendo que ele está dizendo que ele vai morrer, né? Jesus ama o Pedro com ágape, e o Pedro não consegue retribuir com ágape. Ele diz, o máximo que eu consigo é filos. Aí o que é que Jesus faz na terceira vez? Se ele não consegue vir para o meu nível, eu desço no nível dele. Aí, fileis-me. Você me ama com ágape? Não, Senhor, só com filos. Então toma o ministério. Você me ama com ágape? Não, Senhor, só com filos. Toma o ministério. Você me ama com filos? É, Jesus, o Senhor entendeu. Então cuida das minhas ovelhas. Aí o Espírito é derramado. Aí o Pedro fica cheio do Espírito. Aí o Sinédrio pergunta, você quer morrer por Jesus? Ele fala, estou dentro. É ágape agora, Pedro? Ele fala, agora é ágape. Ué, o que mudou que antes era filos? Ele fala, agora eu tenho Espírito, né? O Espírito dará poder para ser testemunha. Sem o Espírito não tem poder. Sem poder, não faz discípulo. Simples assim. Então, para a gente encerrar, e eu já vou olhar aí o pessoal da internet. Onde está? Onde está aqui? Já vou aí, o pessoal que está no YouTube, já chego aí, tá? A expansão com a segunda geração de discípulos. Então, até o capítulo 7, são os discípulos que foram feitos por Jerusalém. Do capítulo 8 em diante, já são os netos dos de Jerusalém. Ou seja, a multiplicação de discípulos fez com que a igreja crescesse e chegasse até nós. E isso está lá em Atos. Esse é o exemplo da igreja primitiva.
Ok? Filipe se destaca como discipulador na Samaria. Barnabé se destaca, com alguns outros, como discipulador de Antioquia. Paulo, de perseguidor a perseguido, de discípulo do Barnabé a discipulador com o Timóteo. O ministério deve continuar através de pessoas, não de programas. A igreja cresce com gente, não com evento. Deve ser levado adiante por alguém, não por alguma coisa. Discípulos não são produzidos em massa, nem em série. Vou botar aqui 200 e vou discipular todo mundo. Não funciona. Não podemos jogar a pessoa dentro de um programa e esperar que ela saia no final da linha de produção como um discípulo feito. Não faz, não acontece. Fazer um discípulo demanda tempo. Precisamos dedicar atenção espiritual, nos envolvermos com ele, passar horas orando com ele, tendo paciência, ensinando, buscando por si mesmo a riqueza da palavra de Deus, ele começando a andar por conta própria, se alimentando sozinho, buscando o Espírito para poder viver. Então a gente precisa se lembrar, igreja é gente. Quem faz a coisa acontecer é alguém. Não é programa. Não tem como fazer discípulo em massa, em série. É um negócio que gasta muitas horas. Tem que ter oração, tem que ter paciência, tem que ter ensino, tem que ter o poder do Espírito Santo. Senão, não vai funcionar. Terminamos de ver de forma concisa o ministério levado a efeito pelos apóstolos, discipulados por Jesus. Eles exerciam seu ministério sendo açoitados, chicote nas costas, presos, ameaças, terremoto, naufrágio, um monte de gente morrendo, subindo e descendo montanha, navegando com aquelas embarcações antigas no mar Mediterrâneo, um perigo danado. Gente, olha como é que os caras faziam, olha tudo que eles sofriam para fazer discípulo, olha o preço que eles pagavam. A gente paga um preço desse, irmão? O diabo tentou de tudo para fazê-los desistir, mas eles aguentaram firmes, e a ordem foi bem clara: vão e façam discípulos. Foi exatamente isso que eles fizeram. Mostraram firmeza, dedicação, estabilidade e produziram na obra do Senhor. Meus irmãos, a nossa reflexão e a nossa decisão tem que ser essa. E nós? Quais as nossas dificuldades? Temos mais dificuldades que os primeiros discípulos? Então, por que não somos produtivos como eles? Os caras enfrentando morte, terremoto, prisão, chicotada, pedrada, faziam dezenas, centenas, plantaram várias igrejas. A gente não tem nenhuma dessas dificuldades. E o que a gente está fazendo? Sabe, irmãos, de coração mesmo, eu peço a Deus por uma perseguição na igreja brasileira. Eu gostaria que a igreja brasileira começasse a ser perseguida. Ela ia diminuir bastante a quantidade, mas em compensação a qualidade ia melhorar demais. Porque você sabe, né? Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. Eu acho que é tão fácil para nós, tão fácil,
que a gente já nem liga mais. De tanta facilidade, a gente largou para lá. Eu vou lá, dou um dinheiro lá quando precisa, ajudo em alguma coisa que eu sei fazer, e está tudo certo. Só de eu estar indo lá e botando um dinheirinho, tem que me pegar no colo. É assim que a gente pensa. E a facilidade de ser igreja no Brasil foi produzindo clientes da fé, consumidores do Evangelho. E o consumidor exige qualidade e quer pagar pouco. Aí a gente fica nessa, como clientes. Eu quero o melhor e dar o mínimo possível. Fala, Gilson. Eu estava refletindo um pouco no texto de Mateus 24. Fala da grande tribulação. O versículo 12 fala que ou se multiplicar a maldade, será que a igreja deixou de ser multiplicadora e passou a ser uma igreja subtrativa? Sim. O Gilson disse que estava lembrando de Mateus 24, é um sermão profético de Jesus, e ele fala, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria e a fé consequentemente. E aí ele perguntou, será que por causa desse esfriamento, né, a igreja deixou de ser multiplicadora e ela acha que está multiplicando, quando na verdade ela pode até estar diminuindo e nem percebe? Irmãos, infelizmente eu tenho que dar um dado para vocês, um número. Agora em Fortaleza, mês passado, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, o novo executivo de missões nacionais, meu amigo do peito, Fabrício Freitas, deu para nós lá um relatório. Até a pandemia, nós, de forma bem modesta, ainda estávamos crescendo. Bem pouco, mas estávamos. Da pandemia para cá, acabaram de ter o relatório com os números, e o resultado é, estamos diminuindo. A Igreja Batista no Brasil, da pandemia para cá, está diminuindo. Está saindo mais membros do que entrando. Infelizmente. Tem percentuais, tem os gráficos, as projeções todas. Eu não lembro agora de cabeça os números exatos, mas o fato é que a gente está diminuindo. Você quer ver uma coisa? Lembra aí de umas 4, 5 igrejas que você conhece aqui na nossa região. Lembra dela antes da pandemia e tenta ver como é que ela está hoje. Está com mais ou menos pessoas. Infelizmente, o fato é, estão com menos pessoas. A causa, o Ricardo perguntou se investigamos a causa, né? A causa é essa. A causa é essa. A gente foi fazendo igreja com eventos. E o que a pandemia deu na cara de todo crente? Igreja não é evento, igreja é gente. Então, se não tem evento para ir, eu deixo de ser igreja, porque igreja é evento. A pandemia proibiu os eventos, a gente deixou de ser igreja. Não precisamos ir muito longe, irmãos. Vocês que estavam aqui na pandemia sabem que o rol de membros de antes da pandemia e de depois da pandemia, ele diminuiu. Teve que fazer o recadastramento, teve que desligar um monte de gente para fazer a assembleia, para me convidar. Mas se você pegar o rol de membros, portanto, os nossos números estão lá no relatório do Fabrício. E o que a PIB Itaim disse para o Fabrício é, a PIB Itaim era uma antes da pandemia, e depois da pandemia era outra. Cerca de 200 pessoas de diferença. O que ele deu o relatório? Diminuiu. Pois não, Maria Helena? Eu acho que ele está peneirando no juízo, né?
Quando morre no juízo, ele peneira, separa, né, o joio do trigo. Mas eu acho que enquanto for muito fácil ser igreja no Brasil, na prática essa peneira ela não... né? Deus sabe, mas a gente não sabe. O que a gente sabe? É que infelizmente o Pareto estava certo, né? Na administração existe o princípio Pareto, que é 20% trabalha pelos 80%. Toda instituição é levada adiante por 20% dos envolvidos. 20% realmente está disposto a dar a vida, sangue, suor e lágrimas. 80% são carregados pelos 20%. Então, infelizmente, o Pareto estava certo e na igreja tem acontecido mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu ver o pessoal da internet aqui para a gente encerrar. Mas se tiver alguma pergunta, pode chamar aí e fazer. Deus abençoe aí, Belé dos Santos, Cíntia, Eliette, Elaine, Solange, Brasília, Domingas, Edvige, Alessandra, Samuel, Caroline, Jackson, Edna, bom dia, pastor, especial para minha mãe Maria José. Estou de casa, mas semana que vem estarei aí. Ah, coisa boa. Creuzinha, pastor Arídio, Sandra, Adilson de Norá, Nalva, Jô Mesa Barba, beijo mãe. Luciana, Wanda, Penha, Luiz Gustavo, Regiane, Jackson. Pastor, ainda com toda a estratégia, devemos buscar pregar para as pessoas próximas a nós, trazer para perto as pessoas que nos rodeiam, apoiá-las e buscar ajuda, e ir introduzindo Cristo na vida delas. É isso aí, Jackson. É o que você tem feito, né? Com seus amigos, você está fazendo com o Pedro, que já frequenta a nossa igreja, está fazendo também com o motorista, que eu esqueci o nome agora. É isso aí, Jackson, está certinho. Francisco Júnior, inquietações poderosas, é isso aí. Delma, Gilson, Saulo, não podemos deixar o trabalho dos apóstolos parar em nós. Temos que continuar fazendo e multiplicando discípulos. Marinês, Elaine, Camila, Gilda, Paulo Silas, Eliette, Delma, obrigado, Senhor, por nos amar com ágape, aceitar o nosso Filos, nos dando a oportunidade de transformar o nosso Filos em ágape através do Espírito Santo. Muito bom. Temos muitas distrações, isso também atrapalha o mover de Deus. Família Sampaio, Delma, às vezes olhamos para a igreja perseguida com dó. Ai, coitado, eles sofrem, né, perseguição. Não que não devemos ter compaixão deles, mas é essa igreja que cresce no poder e na ação do Espírito Santo. É isso mesmo, Delma. Mesmo com toda a perseguição, o Luiz Gustavo dizendo aí, que eles cumpriram a missão, mesmo com toda a dificuldade, passando por tribulações. Fred, nosso missionário lá em Guiné-Bissau, bom dia, igreja, orem pelo Adulai Balde em Gabu, missionário autóctone. Autoctonia quer dizer, o missionário chega no lugar, faz discípulo, depois ensina o discípulo a fazer discípulos, multiplica discípulos. Esse princípio é usado em missões desde sempre. Então, quando o discípulo do missionário começa a fazer discípulo, ele é chamado de autóctone. Quer dizer, ele é o cara do lugar que foi alcançado e agora ele está pronto para alcançar outros. Isso que é a autoctonia da igreja. Então, quando o missionário fala, nós plantamos uma igreja em tal lugar e hoje ela é uma igreja autóctone, quer dizer, não precisa mais de missionário. O pessoal já lidera e toca a igreja para frente. Multiplicação de discípulos. Então, o Fred está dizendo que ele fez um discípulo, o Adulai Balde, e vai vir para cá agora e o Adulai Balde vai ficar lá com a igreja.
de forma autóctone. E o Fred vai vir para cá, vai passar aqui 2 meses fazendo promoção missionária, e o discípulo dele é que vai cuidar da igreja lá nesses 2 meses. Agora você imagina, se o Fred não tivesse discipulado o Adulai, ganhou o cara e o cara só ficou frequentando o culto. Aí chegava agora, ele falava, eu vou para o Brasil passar 2 meses fazendo promoção missionária, divulgando o trabalho, para que as igrejas se engajem e ofertem para missões mundiais. Então, eu vou para lá e vocês aí se virem. Aí o cara não sabe pregar, não sabe dirigir um culto, não sabe cantar nada, não sabe falar nada, não sabe orar, não sabe o que eles vão fazer, a igreja ia ficar fechada por 2 meses. Quando o Fred voltasse para lá, acabou a igreja, não tem mais ninguém, tem que fazer o trabalho todo de novo. Mas o que o Fred fez? Fez o que a Bíblia ensina. Discipulou o Adulai e deu condições e ferramentas para ele discipular outros. Então agora o Fred pode vir para o Brasil e o Adulai toma conta da igreja lá. É isso aí. E a igreja está crescendo. Olha o que o Fred falou. A igreja está crescendo em meio à perseguição. Não sei se você sabe, mas Guiné-Bissau, principalmente onde o Fred está, tem muito muçulmano. O islamismo lá é generalizado. Eles sofrem ameaça direto e a igreja não para de crescer. Vou contar uma história para encerrar, baseado no que a Delma falou, e o Carioca e o Fred. Você sabe que na Colômbia, há umas décadas atrás, teve lá uma revolução armada. E o grupo de pessoas que se revoltaram contra o governo chamava FARC, né? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Os caras pegaram na arma e falaram, vamos tirar todo mundo do poder e quem manda é nós. Aí o pau quebrou na Colômbia. O pau quebrou, guerra mesmo. Guerra civil, né? Aí, os crentes começaram a ser perseguidos. Porque o pessoal das Farc não queria saber de igreja. Porque o líder da igreja influencia o pessoal da igreja, então vamos matar todo mundo e a gente é que vai mandar em todo mundo. Um pastor nosso, missionário nosso de missões mundiais, estava lá na Colômbia, fazendo missões. O pau quebrando e ele falou, não quero voltar, vou ficar. E o pessoal, rapaz, volta, está muito perigoso, volta, espera a poeira baixar, depois você continua o trabalho. Não, eu vou ficar. E ele ficou, ele, a esposa, 2 filhos, e o grupo de irmãos que ele discipulava e estava plantando uma igreja lá na Colômbia. Numa região dificílima, até hoje tem muita dificuldade. Eu recebi uns meses atrás aqui um pastor da Lagoinha lá na Colômbia, que o Ricardo fez a ponte porque conheceu ele em Florianópolis. Ele tem me mandado algumas informações lá da Colômbia que eles estão crescendo nessa região que a perseguição é extrema. E o pau quebra lá mesmo. Aí, gente, os caras descobriram onde o pastor morava e o pastor não estava mais indo para o lugar onde funcionava a igreja e estava fazendo no porão da casa dele. Puxava o negócio lá, desciam a escada e lá embaixo da casa, e eles cantavam bem baixinho, e o pastor pregava bem baixinho, e eles continuaram congregando ali no porão da casa. Aí, um belo dia, eles estão no meio do culto e bah! Um barulho lá em cima, arrombaram a porta, e procuraram, descobriram o negócio embaixo do tapete, desceram a escada, chegaram lá embaixo, o pastor com a Bíblia, os irmãos sentados no meio do culto. Os caras de touca, balaclava, sei lá. Com fuzil e pá, todo mundo aí, ajoelha todo mundo, ajoelha todo mundo. 2 caras. E aí o povo morrendo de medo, ele falou, vocês são crente? Somos. Vou dar uma última chance para vocês. Nega Jesus e pode ir embora. A maioria levantou e foi embora. Ficou o pastor, a esposa, os meninos e 3 irmãos. Ajoelhados, vira para a parede. Última chance. Nega Jesus e vai embora.
Eles não negaram. Vocês estão dispostos a morrer por Jesus? E eles quietos. Aí o outro foi lá, o pessoal saiu correndo, fechou a porta, desceu, fechou a tampa do negócio, tiraram as máscaras e falou: pastorzão, fica de pé, o senhor desculpa aí, nós somos crentes também. Aí o pastor: que isso, rapaz? Nós somos crentes. A gente está com saudade de culto, porque lá onde nós somos do exército, e aonde a gente serve, o pau está quebrando, não tem mais igreja nenhuma funcionando. A gente ficou sabendo que o senhor estava aqui com a igreja, a gente quis vir num culto, mas a gente só queria cultuar com quem é de verdade. Última história e eu acabo. Essa é pesada. Se você tem um estômago fraco, pode levantar e ir embora. Existe Meninos, eu consigo voltar aqui? Ou depois desse tempo todo já não funciona mais? Vê se vocês conseguem habilitar aí para mim, por favor. Entrou? Ah, obrigado. Show. Esses meninos estão cada dia melhor. Olha isso aqui, gente. Missão mais. Poderia nem estar falando isso em público, microfone não. Mas, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma missão. É o Instagram deles. Vamos ver se vai. Ah, eu tinha que clicar no negócio aqui, né? Eu não cliquei, foi mal, meninos. Acabei clicando fora. Manda de novo aí, ó. Segura aí, pessoal. O pessoal da internet está firme lá, todo mundo, saiu ninguém. Enfim. Eu acho que já deu, Ricardo. Também não é muito bom mostrar tudo não, mas já deu para ver o que eu queria mostrar, que é a missão mais. O nome da agência missionária é Mais. Missão de apoio à igreja sofredora. MAIS. Essa missão surgiu quando teve aquele terremoto no Haiti. Pastor presbiteriano estava em Vila Velha, na cidade onde eu pastoreava, e aconteceu o terremoto no Haiti. O que é que ele fez? Viu a notícia, comprou uma passagem de avião e foi para o Haiti. Vamos lá ajudar o povo. Chegou lá, ele viu que a igreja sofreu muito com o terremoto, perdeu muita coisa. Então ele começou a fazer a ponte com pastores, igrejas, convenções, denominações, empresários cristãos. E começou a fazer uma ponte de recurso, o pessoal mandar o recurso para ele comprar água, comida e tal, e ajudar. Nessa viagem nasceu a ideia dessa agência missionária. Ele voltou e pensou assim: eu vou criar uma instituição, vou sair da igreja, vou viver só para essa missão agora. Vou juntar recursos e pessoas que estejam dispostos a ajudar a igreja sofredora, a igreja pobre, a igreja que sofre algum desastre ou a igreja que é perseguida. Então eles só atuam no mundo onde tem perseguição, desastre ou pobreza, para ajudar a igreja que sofre. E a ideia é ajudar a igreja mesmo, né? Ajudar todo mundo. Todo mundo perdeu tudo, aí chega lá, nós vamos ajudar todo mundo. Não, a visão que Deus deu para ele foi essa: vamos ajudar a igreja. E a igreja, quando tiver melhor, ajuda todo mundo depois. Por isso que chama missão de apoio à igreja sofredora. Pois bem, começou em 2012, 2013. Eles fizeram uma escola para treinar o pessoal que vai atuar nessa missão.
Primeira base da escola foi lá em Vila Velha. Eu fui um dos professores no início. Projeto maravilhoso, coisa linda. Aí eles ganharam. Deus foi abrindo as portas. Eles foram acessando pessoas e instituições. E foi brotando recurso. E eles fazem um trabalho maravilhoso no mundo todo hoje. A sede deles é no Paraná. Eles ganharam uma fazenda gigante. E lá tem o seminário, treinamento e tal. Produz recurso, enfim. O líder desse negócio é um pastor Mário Freitas. Cara, precioso demais. E ele contou uma história para nós, num congresso lá no Espírito Santo. Ele disse que foi visitar um dos campos missionários, que é no Oriente Médio. Não vou dizer o país por segurança. Fez o contato com o missionário lá. O missionário, inclusive o menino que está lá foi meu aluno em Vila Velha. E ele está lá, sabe como que? Como universitário. Foi fazer cursos de especialização lá na universidade. Para todos os efeitos, ele é um universitário especializando na profissão dele. Mas na verdade ele está como missionário lá. Infiltrado. Ele ganhou um jovem universitário para Jesus. E naquele lugar, lá onde ele está, é o islamismo daquele mais radical mesmo, xiita. Negócio pesado. E o menino está lá. Ganhou o menino no primeiro amor, inflamado pelo Espírito, começou a falar de Jesus para os pais. O pai denunciou ele. Pegaram ele e deram uma coça. Deixaram ele todo quebrado, todo machucado. E prenderam ele. Na prisão, ele ficava sem roupas, preso por algemas, nos pés e nas mãos, em pé. Dorme em pé, come em pé, fica em pé, preso, pelado o tempo inteiro. De tempos em tempos, chega alguém, pega uma mangueira com compressor, tipo de lava-jato de carro, e vai nele sem roupa, e mete aquele jato d'água nele, no rosto e tudo, e ele ali toma aquela água. Quando ele está bem molhado e o chão está bem molhado, eles trazem uma máquina de solda. Pega 2 fios na máquina de solda com eletricidade, enfia a agulha embaixo da unha, pega o fio da eletricidade da máquina de solda e coloca na agulha. Ele toma choque por uma agulha embaixo da unha. E o tempo inteiro a proposta é: nega Jesus que você está livre. Quando o Mário chegou lá e conversou com o missionário contou essa história. Aí o Mário ficou muito impactado. Falou: rapaz, que coisa, o que a gente pode fazer e tal. Meu Deus, e agora? Aí o menino falou: não, Mário, calma que eu não contei tudo não. O que aconteceu? O menino morreu, foi liberto, aconteceu um milagre, terremoto. Não. O pai do menino recebia notícias, porque tinha uns amigos que trabalhavam lá dentro e trazia notícia para ele. Ele perguntava: como é que está o menino lá? Ah, ainda está vivo. E o que estão fazendo com ele? Rapaz, está dando choque, está dando tapa, está dando jato d'água, tá? O menino não nega de jeito nenhum. Os dias foram passando e o pai foi ficando impactado, porque o pai descrevia o menino como um menino fraco, que não dava para as coisas, que era não sei o que, muito sensível, até meio afeminado e parará, pererê. Um menino fracote, não aguenta nada. Essa era a pressão que o pai exercia nele. Sabe, essa coisa de vira homem e não sei o que. E o menino era fraco. Então o pai imaginou, quando ele tomar o primeiro tapa, ele vai negar Jesus, ele não aguenta.
Só que foi passando os dias, e o menino sofrendo aquilo, e não negava. O pai foi se conscientizando, rapaz, tem alguma coisa diferente, porque esse menino não aguenta isso. Aí o que é que Jesus fez? Num sonho apareceu para o pai do menino. E ele falou, quem é você? Ele falou, eu sou Jesus. Que Jesus? Que está mantendo seu filho vivo na cadeia. O velho acordou do sonho, começou a chorar, chamou a esposa, o outro filho mais novo, e disse que tinha encontrado Jesus no sonho, que era Jesus mesmo, que era de verdade, que estava mantendo o menino vivo, e que ele agora acreditava, Mandou, o filho mais novo disse, quem que apresentou Jesus para ele? Ah, foi um amigo da faculdade. Acha esse amigo. O menino foi lá, falou com o missionário, o meu pai sonhou com Jesus, está querendo entender melhor sobre Jesus, não tem perigo, ele não quer fazer mal. Tem como você ir lá em casa visitar? O cara falou, em casa não. Se ele quiser vir aqui na universidade, aqui no pátio, a gente conversa. O pai foi lá, o menino apresentou o evangelho básico. Jesus é o Filho de Deus que morreu, blá, blá, blá. No final o cara falou, e como é que eu faço para ser de Jesus também? O pai converteu, a mulher converteu, o irmão mais novo converteu. O missionário passou aí 3 vezes por semana na casa e já estava fazendo um discipulado com eles. O Mário, ouvindo essa história, falou, eu quero ir lá agora. Me leva lá na casa deles, eu preciso conhecer essa família. Não, eu já marquei com eles. Depois do almoço a gente vai. Chegaram lá, cumprimentaram. O missionário, porque, não sei se você sabe, mas nessas coisas orientais, o cara que é o líder, o cara que é o mestre, o cara que ensina, total respeito e submissão. Então, para a família, o missionário era o cara, ele que trouxe Jesus para nós. O menino virou para o Mário e falou, ele que me ensinou tudo que eu sei. Imediatamente a família, então ele se é o cara. E aí o menino foi traduzindo, o Mário foi conversando com a família. No final, vamos orar? Vamos orar. Deram as mãos. Aí o Mário começou a orar, e o menino traduzindo para a família. Começou a orar, agradecendo pela conversão deles. E de repente o Mário começou na oração a dizer, Senhor, liberta o fulano. Tenha misericórdia do fulano. Senhor, da mesma forma que o Senhor libertou Paulo e Silas, liberta o fulano. Aí de repente começou a bater assim no Mário. Aí o Mário abriu o olho. O pai do menino estava assim, não. E o Mário, o que foi? O que aconteceu? Aí o menino falou, ele não está gostando dessa oração. Ele falou para você parar. Porque se você é o sacerdote de Deus, se você pedir, Deus vai fazer. Olha como é que os caras crê mesmo. É muito bonito, né? É igual os de Tessalônica. Eles creram e no dia seguinte pediu conta do emprego e foi para casa. Por quê? Porque Jesus vai voltar, não precisa trabalhar. Eles crê mesmo radical. Aí, gente, o Mário não entendeu nada. E falou, mas como que ele não quer que o menino seja liberto? O filho dele está sofrendo lá na cadeia. Aí o menino falou para o cara. Sabe qual foi a resposta do pai, do menino? O pai do menino falou assim, nós não queremos que ele seja liberto. Porque o missionário ensinou para nós que é honra sofrer em nome de Jesus. Portanto, nosso filho recebeu essa honra e nós não queremos tirar essa honra dele. Porque quanto mais ele suporta o sofrimento lá dentro, mais gente está se convertendo aqui fora. E para nós é a maior honra desse mundo que Jesus está usando o sofrimento do nosso filho para converter o nosso povo. Então a gente quer que ele continue lá. E a gente não quer vir para o culto porque está chovendo. E a gente não quer contribuir porque vai fazer falta. E a gente não quer ajudar a liderar porque não tem tempo.